Olá pessoal, aqui é o Júnior da Colecione.com e espero que vocês tenham feito o exercício da primeira aula, que foi colocar lá nos comentários o que você acha que você é, tá? Não vale mudar mais não, hein? Agora a gente quer saber o que vocês são, né? Como vocês se identificam na Numismáticos, é como juntador, investidor, acumulador, numismata ou colecionador, tá? Então, assim, são coisas diferentes. Então, eu quero que todo mundo aqui que entrou como juntador, que entrou como acumulador, que entrou como investidor, que entrou como curioso, saia pelo menos como um numismata básico, sabendo, tendo consciência, tendo limite, porque o acumulador não é uma coisa sadia, acumular coisas, então de tudo a gente tem que ter moderado. Então a gente vai analisar cada personagem aqui, o que cada um de vocês se apresentou como sendo, né? Se é juntador, um acha que é acumulador, e se vocês sabiam quando vocês falaram que você é um juntador, se você sabia o conceito de juntador, quando você falou que era um acumulador, se você sabia o que era o conceito de acumulador, investidor, numismata ou colecionador, tá? Desculpa aqui. O juntador, agora a gente vai entrar no contexto, né, do juntador, a gente vai entrar no conceito. O juntador, como o nome já sugere, são pessoas que simplesmente juntam, né? Não demonstram cuidado ou conhecimento mínimo, conhecimentos sobre o que colecionam, guardam hipóteses ou locais inapropriados, fazem limpezas desnecessárias e sem a técnica correta, tá? Então tem muita gente aí que ainda é juntador, que eu conheço. Então eu quero que vocês deixem de ser juntador e passem a ser pelo menos um colecionador, organizar suas peças, respeitar suas peças, saber a hora certa de limpar, saber o momento certo de não mexer nelas, deixar ali quietinha, não jogá-las em qualquer lugar. Então vamos mais um pouquinho. Juntadores de moeda, na maioria das vezes, jogam suas moedas de um lado para o outro, manipulam de qualquer jeito, esparramam em qualquer lugar. A grande maioria possuem moedas comuns de baixo interesse numismático, geralmente troco de viagem e moedas dos anos inflacionários, e com frequência achamos algum juntador, né? Que a gente sempre acha um juntador que acha que aquilo que ele tem é um verdadeiro tesouro, né? Esses juntadores que acham que são possuidores de tantos tesouros, eles não têm ideia de que o que eles têm são coisas comuns. Então, na cabeça deles, né, eles possuem verdadeiros tesouros. E você não adianta falar. Se você chegar para um juntador mesmo, desse juntador mesmo de carteirinha, se você falar que não é que a moeda não tenha valor, não tem valor financeiro, ela tem valor histórico. Não, mas ela vale porque ela é rara, né? Não é bem por aí. Ela tem um valor, mas o valor dela é um valor histórico. E nem sempre o valor histórico vai agregar tanto valor financeiro na peça. E muitas das vezes o juntador são irredutível no que ele pensa. Porque tudo que ele pensa vem dele, é um machismo dele, né? Então, muitas das vezes, quando a gente recebe um juntador na loja, quando eles querem vender alguma coisa, muitas vezes eles procuram lojas ou lugares especializados. Então, pela minha experiência, juntador, o céu é o limite, tá? Não é menosprezando a pessoa que junta, porque, como eu falei, para você agregar valor numa peça, e o valor que uma peça tem, nem sempre ele vai ser um valor financeiro. Ele pode ser um valor afetivo, ele pode ser um valor histórico, ele pode ser um valor emocional, ele pode ser um valor sentimental. Então, assim, você atribui vários valores a um objeto, a uma moeda.
Então, não necessariamente você está buscando somente o valor financeiro. Então, se você busca o valor financeiro, você não vai ser numismata, você não vai ser colecionador, você não vai ser juntador, você vai ser simplesmente um comprador e vendedor, né? Então, assim, é isso que eu quero que vocês busquem e vocês aprendam no curso. É você ser chamado pelo nome correto, é você atribuir a você o conceito correto, tá? Porque às vezes você fala que você é um juntador, mas você não é um juntador, você é um colecionador, né? E geralmente o juntador é a pessoa que não está nem aí para informação. E se você está fazendo o nosso curso aqui, te garanto que você vai pular de patamar, vai mudar de nível. Você vai virar um colecionador ou um numismata, tá? Então, vamos lá, de novo. O juntador, ele tem pouquíssimo conhecimento, tá? Então, tudo que ele vê, tudo que ele tem é embasado no que ele acha. Então, se ele acha que aquilo é um tesouro, vai ser um tesouro. Se ele acha que aquilo não vale nada, não vale nada. Então, o juntador, ele está relacionado ao seu conhecimento, né? E geralmente o juntador tem um conhecimento limitado. Então, agora nós vamos passar para o outro. Eu estou chamando de personagens, tá? Porque aqui eu quero que todo mundo entre como personagem e saia como numismata. Pelo menos como numismata amador. Essa é a nossa é o nosso desafio, tá ok? Então, a gente, por isso que eu tô falando, são personagens, mas eu quero que a personalidade, o conhecimento, quando vocês terminarem esse curso, seja de um numismata. E nós vamos conseguir. Acumulador. Não, primeiro vamos no investidor. O investidor o investidor ele pode investir em vários tipos de coisas. Tem gente que investe em ações, tem gente que investe em poupança, tem gente que investe em venda e compra de carro, tem gente que investe em mercados futuros e tem gente que investe em moedas. Então, um investidor de moedas é uma pessoa que aplica os seus recursos na compra de moeda, negociando no mercado. Deixa eu ajeitar aqui, tá, pessoal? Negociando no mercado, buscando oportunidade de rentabilidade nas moedas, tanto em curto ou longo prazo, tá? Então, o investidor, ele compra e vende moedas, ele vê na moeda as oportunidades de ganhar um dinheiro, ele busca oportunidades de rendimento aplicando seu dinheiro em compras de moeda, tanto a curto ou longo prazo. A curto prazo é o que a gente está vendo aí. O cara compra uma moeda, vai no banco, saca um sachê de, sei lá, de R$1. Quando ele pisa, ele entrou no banco com R$50. Quando ele pisa do lado de fora, ele já acha que vale 100. Então, né? Esse é o investidor, mas esse não é bem um investidor. Esse já é, vamos dizer que o mercado chama essa pessoa, não é bem um investidor. Porque o investidor é aquele que compra, sabe o que está comprando, tem ideia do que está comprando, sabe que o mercado vai render aquele ativo dele lá que ele comprou com o tempo, né? E aquilo vai ter uma venda líquida e certa na hora que ele quiser. O que a gente está vendo são especuladores, né? Então são pessoas que tem o investidor e, como eu falei, tem o especulador. O especulador é aquele que vê uma oportunidade de mercado, trabalha muito em cima de publicidade, muito em cima da falta de conhecimento das pessoas e vai negociando. Geralmente é um grupo grande que se reúne em uma determinada plataforma ou na determinada região e cria um efeito pirâmide, né? Vamos dizer assim. Aí eu compro por 100, vendo por 120, outro compra por 130, vende por 150, e aquilo tem valor ali dentro, né? E são especuladores, e aquilo vai subindo, 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 e quando você vê, cria uma bolha. Aí uma hora aquele cara para de comprar, o que injetou, começou a injetar o dinheiro principal, aquele cara responsável pela compra e venda rápida do produto, aí o produto começa a ficar na mão daquele cara que não tinha capital,
e ele começa a ficar desesperado porque ele comprou o produto, precisava do dinheiro para pagar o aluguel e não conseguiu girar aquela mercadoria que valia R$ 600, mas como aquela mercadoria parou de girar porque ela é modismo, ela só está valendo naquele momento, porque é especulação, então ele vai e começa a vender abaixo do mercado, começa a ter que empurrar mais barato para poder reconquistar o dinheiro para poder pagar suas contas. Então tem que ter muito cuidado quando se especular. Geralmente especuladores têm que ter um bom capital para poder segurar o baque quando o efeito bolha passa, diferentemente do investidor. O investidor ele vai investir na moeda que ele tem consciência, porque o investidor é inteligente. O investidor ele conhece de numismática pelo menos valores de moedas mais raras, ele tem um conhecimento, vamos dizer assim, formal, né? Uma pessoa culta, que lê, que gosta de ver sobre o mercado, está sempre envolvido no meio numismático, é bem contido, ele sabe a hora de comprar, sabe a hora de vender, ele não tem tanta necessidade de vender a curto prazo, ele espera o mercado subir, ele sabe que determinadas moedas, se ele segurar, vai valorizar, né? Então, esse é o investidor. E assim, esse investidor, como eu falei, ele geralmente tem essa habilidade, ele conhece geralmente um pouco ou muito de mercado, ele tem o conhecimento dos preços, ele está inserido nesse contexto de investir. Então, como eu estou falando, conhecimento é tudo. Eu estou passando para vocês conhecimento. Preste atenção. Investidor, especulador. Quem vai no modismo, quem vai na numismática, quem vai na coleção, quem vai no oba-oba. Então, assim, aqui a gente vai ensinar você a tomar suas decisões corretas. E você vai tomar as decisões corretas se você quiser. Se você achar que você tem que tomar um caminho Y, pelo menos aqui a gente te deu a informação para você escolher se você vai pelo caminho A ou se você vai pelo caminho B. Então a gente falou um pouquinho do investidor, tá ok? Agora nós vamos entrar num assunto delicado, que seria o acumulador. Talvez alguém tenha escrito que é acumulador, mas eu creio que eu não conheço acumuladores, assim, digo com toda sinceridade. Eu não conheço acumuladores. Eu sei que é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum você ter acumulador, porque o próprio estado, o próprio país tem leis que não permite que você jogue coisas fora. Então você é responsável pelo seu lixo, você é responsável pelas coisas que você gera, né, de excesso. Então é diferente do Brasil, que simplesmente você tem lá uma coisa, não quer mais, joga no lixo, sei lá, até uma cama. Você não quer uma cama, joga na lata do lixo, o cara leva. Nos Estados Unidos não é assim, tá? Você paga por isso. Então, por isso que você vê aqueles depósitos imensos de tranqueira dentro, porque é mais barato você botar num depósito e não pagar o depósito, porque suas coisas vão para leilão, do que você jogar o lixo na rua, tá? Você recebe multa, você tem uma série de coisas. Então, isso cria uma certa cultura no povo americano, porque a maioria tem garagem, vai colocando aquelas tranqueiras lá dentro e tal, aí na hora de desfazer, isso aqui me relembra isso, não sei o que, então acaba virando acumuladores. Então acumulador é doença, tá? O acumulador, ele se apega tanto às coisas que ele tem que atrapalha a vida dele, atrapalha a vida das pessoas que estão próximas a ele. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tudo fazer com moderação, colecionar com moderação, gastar com moderação, comprar com moderação, estudar com moderação, tudo tem que ter limite. E o acumulador já é aquela pessoa que ultrapassou o limite, tá? Então vamos ao conceito de acumulador. Acumulador é portador do transtorno de acumulação. É uma doença já realmente catalogada. Se caracteriza pelo excesso de aquisição de itens e uma incapacidade ou relutância para o descarte ou desapego. Causam significantes estresse nas pessoas, né?
O comportamento de acumulação compulsiva está associada até a risco de saúde. A parte econômica compromete a parte econômica da pessoa, a parte de saúde, a parte financeira, causa efeitos adversos em amigos, membros da família, porque a pessoa começa a não limpar mais, tá? Não começa a organizar mais. Aí ela, então assim, foi definida, né, como eu falei, como uma doença mental. É uma doença mental. Então eu espero que ninguém aqui seja acumulador. A gente não vai contribuir com isso, né? A gente quer que, se você por um acaso for acumulador, a gente quer que você procure tratamento, que você tenha limite em tudo, tá? Tudo a gente tem que ter desapego. A gente tem que ter apego às coisas que não são materiais. As coisas materiais são passageiras. Então, eu gostaria mesmo, né, de fazer um apelo, se aqui por um acaso tem algum acumulador, procure tratamento, porque é um transtorno, é uma doença e pode causar mal, um mal profundo de depressão, né, aos amigos, aos parentes e a si mesma. A pessoa vai se degradando, vai vivendo um mundo paralelo, né? Isso compromete o emprego, compromete a renda, compromete a saúde, né? É um transtorno grave, né? E outra coisa, geralmente o acumulador ele não reconhece, ou seja, ele não aceita que tem esse problema. Então fica difícil ainda quando a pessoa é acumulador, mas não aceita. Então até para fazer uma terapia, alguma coisa, para se tratar, é complicado. E quem for acumulador tem que pedir ajuda para a família. E saber que, se você quiser acumular, acumule pensamentos, acumule boas leituras, tá? Tenta trocar a acumulação, acumular coisas materiais e passar a acumular outras coisas. Vou dar a oportunidade, se você é acumulador, de lhe proporcionar que acumule conhecimentos. Inverte isso. Trabalha essa parte de acumular mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento. E as coisas materiais, elas podem pertencer, faz parte de você, todo mundo quer ter alguma coisa, mas a gente tem que ter o apego nas coisas suficientemente, até o ponto de que, se a gente precisar se desfazer, aquilo não causar para a gente nenhum tipo de emoção, de tristeza, que seja sempre alegria, ok? Então colecionar, estudar numismática, até mesmo juntar, tem que nos trazer alegria, bem-estar para a gente e para as pessoas que nos cercam. Então tem que ser tudo moderado, tudo tem que ser moderado, tá, pessoal? Então a gente vai ficar por aqui com essa aula. Esse último assunto aqui, que é o acumulador, é uma parte delicada porque existe, tá? É um problema que não é grande, mas no Brasil, né? O acumulador, mas existe, tá? Então lutemos para que a gente sempre tenha limites, que a gente consiga separar as coisas. Se eu posso comprar essa pecinha esse mês, eu compro. Se eu precisar me desfazer, eu me desfaço. Eu não vou ficar juntando coisa que eu não vou usar. Então a gente tem que trabalhar sempre isso, né? A gente tem que trabalhar, quem está no meio da numismática, de colecionismo, dessas coisas, tem que trabalhar sempre o desapego. Sempre seja desapegado. Sinta prazer por todo momento que aquelas peças, que aquela moeda, que aquele item ficou com você. Sinta prazer, sinta orgulho, mostre para todo mundo, mas não faça daquilo a sua vida, tá? Não deixe se levar por um sentimento ruim quando você precisar se desfazer ou quando você não puder adquirir uma peça. Faz parte. Coleção é coisa para toda a vida, tá? Então, pessoal, ficamos por aqui com esse alerta, né, de acumulação. A gente tem que ser ou colecionador ou numismata. Juntador também, mas um juntador consciente. Mas acumulador não. Acumulador a gente tem que ter limites, tá? Então, pessoal, ficamos por aqui e até a próxima aula.